Olá, amados do Senhor, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui mais uma vez para trazer uma breve palavra para a sua vida de bênção, de vitória, para fazer você entender algumas coisas que nós poderíamos estar de uma maneira, em uma situação melhor, mas que por causa de nós mesmos, muitas vezes nós não vemos e não vivemos uma situação de acordo com a qual as pessoas querem, né? E eu estava meditando na palavra de Deus aqui em Isaías, no capítulo 64, quando no começo, no versículo do 1 ao 3, Isaías, então ele diz aqui que eles gostariam ali de ver o agir de Deus novamente, de ver a glória de Deus ali sendo manifesta, de ver as coisas de Deus ali acontecendo como era na antiguidade, né? Quando os inimigos temiam o furor ali, as coisas de Deus. É isso que ele está falando do versículo 1 até o versículo 3, quando Deus fazia coisas terríveis, quando os montes se escoavam diante da face do Senhor. E de fato, Deus ele se manifestava ali com furor. E trazendo para os dias mais atuais, nós vemos ali que antigamente nas igrejas nós víamos as coisas acontecerem de maneira mais natural. Nós víamos as coisas acontecerem de maneira extraordinária. Nós víamos ali pastores de cima do altar orando, a igreja animada, avivada, cantando os corinhos, e ali nós víamos espíritos se manifestarem, nós víamos ali pessoas caírem ali, e o pastor, a igreja, todos estendiam as mãos, e todos ali então gritavam queima, queima, e o fogo santo do Senhor descia, queimava, aquele demônio, aquela situação era expulsa. Quantas pessoas muitas vezes nós víamos entrando, empurrando ali, ou melhor, sendo empurradas ali, na cadeira de rodas, e as pessoas às vezes saírem empurrando essas cadeiras de rodas. Quantas pessoas nós víamos ali entrar com problema de visão e sair enxergando nitidamente. Quantas vidas entravam ali, o pastor às vezes de cima do altar, quando passava o braço assim, as pessoas caíam na unção do Espírito Santo. Quantos coxos, quantos mancos entraram de muleta, de bengala na igreja e acabaram deixando ali como testemunhas para que as pessoas vissem que eles entraram de uma maneira e foram curados e saíram de outra maneira. E nos dias de hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que não são tementes a Deus. Nos dias de hoje tem pessoas que não respeitam a Deus. Tem pessoas que sabem da existência de Deus, sabem que existe um Deus, uma força maior, que é o Deus Todo-Poderoso. Mas as pessoas hoje não têm respeito. As pessoas hoje não fazem nada para alcançar as bênçãos e as maravilhas de Deus e querem viver as coisas desse mundo da maneira que ele está. O profeta então ele diz aí no versículo 4 e no versículo 5, na primeira parte, ele fala que não existe um Deus tão grandioso como o nosso Deus. Ele fala que jamais vai existir um Deus como o Deus Todo-Poderoso. Ele fala assim que Deus ele trabalha para aqueles ao qual vão em encontro ao Senhor. E que o Senhor saia ao encontro daqueles que se alegram em fazer o bem, aqueles que se alegram em fazer e viver a obra do Senhor, e aqueles que não se esquecem de fazer as coisas de acordo com o querer de Deus. Mas por outro lado, existem pessoas que se esqueceram de Deus. Na parte B do versículo 5 em diante fala sobre isso. Fala assim que eis que tiraste porque pecamos, neles há eternidade para que sejamos salvos. O problema é que muitas vezes as pessoas pecam e as pessoas não querem assumir os seus pecados, e as pessoas continuam pecando e fazendo as coisas achando que está tudo na maior normalidade. No versículo 6 fala assim que todos nós somos como trapos, como imundo,
e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Quer dizer, às vezes fazer coisas que acha que está fazendo de maneira correta, acha que está fazendo de maneira certa, quando na verdade está fazendo tudo errado. E acaba que nós acabamos ficando impuros, porque nós estamos muitas vezes no pecado e cada vez continuamos a pecar e cada vez continua mais se afundando. E o que acontece quando acontece isso? No final desse versículo 6 fala sobre isso, que nós caímos como a folha e as nossas culpas como um vento nos arrebata. As pessoas caem, as pessoas murcham, as pessoas caem como uma folha seca e vem o vento e leva para longe, longe da presença de Deus, porque o pecado, ele nos leva para longe da presença de Deus. Mas ele diz aqui, já não há ninguém que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque esconde de nós o teu rosto e nos faz derreter por causa das nossas iniquidades. Já não há quem tenha invocado ao Senhor, já não há quem tenha buscado ao Senhor, já não há quem desperte, Senhor. Muitas vezes as pessoas fazem as coisas por estar acostumado, por estar habituados. E o verdadeiro amor já não existe mais. O verdadeiro sentimento de amor pelas coisas de Deus, por Deus, já não tem mais. Ora por coisas mecanizadas, porque tem que fazer, né? Com uma certa parte da palavra, numa certa época, o povo fazia dessa maneira, faziam as coisas por fazer e não por amar a Deus verdadeiramente. Mas ele fala aqui que nós temos que fazer como o profeta disse, lembrar, ó Senhor, Tu és nosso Pai, lembrar que nós somos filhos de Deus, que nós temos que buscar a Deus, que nós temos que voltar para o Senhor, nós somos o barro, nós temos que nos colocar no nosso lugar e ver aquilo que nós somos, ver aquilo que nós, a maneira que nós tratamos a Deus e voltar para o Senhor, voltar para os braços do Senhor, porque Ele é o nosso oleiro e é Ele como Pai e é Ele como oleiro que tem que moldar a nossa vida, que tem que fazer que seja de acordo com o querer dele, que tem que ser de acordo com a vontade dele, não de acordo com a nossa vontade, mas fazer de acordo com a vontade de Deus, nos deixar realmente para que Deus ele venha a nos moldar da maneira a qual agrade a ele. E fala mais, e todos nós obras das tuas mãos. É o que está falando aqui. Nós temos que nos colocar no nosso lugar, voltar à casa do oleiro, para que Deus possa então tocar a nossa vida e para que Deus possa nos restaurar, para que Deus possa nos transformar e para que Deus possa nos moldar de acordo com o querer e a vontade dele, para que nós possamos novamente voltarmos àqueles tempos em que nós víamos as coisas grandiosas acontecerem. Não que nós não vemos, mas não vemos com mais frequência como era antigamente. As pessoas não têm buscado a Deus mais como buscavam antigamente. As pessoas não têm mais se derramado na presença de Deus como se derramavam antigamente. Muitas vezes as pessoas estão cantando, nós estamos cantando aqui de uma maneira assim, parece que um desânimo, né? É coisa mecânica, não é coisa direto do coração. E nós temos que abrir o nosso coração para Deus. Nós temos que nos entregar a Deus. Nós temos que fazer tudo por amor a Deus. Buscar incessantemente as coisas de Deus, para que nós possamos ver a glória de Deus ser manifesta, para que as pessoas possam ver, olhar para nós, assim como Moisés desceu do monte, que o seu rosto brilhava, como dizem aquela canção, brilhava, brilhava, o seu rosto brilhava. Quando Moisés desceu do monte Sinai, o seu rosto brilhava. E é assim que nós temos que ser, assim que nós temos que levar a nossa vida. Buscar com intensidade, buscar com vontade, buscar ali estar firmes na presença do Senhor sempre, para que nós possamos voltar
a ver e a viver os milagres e as bênçãos de Deus na nossa vida. Amém? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente sua vida. Em nome de Jesus. Amém.